Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Eu precisei deixar o conteúdo gravado, mas a partir de amanhã tá tudo certo. Vamos seguir aí nossa rotina normal, né? Estarei aí presencialmente. Vocês estarão revezando, né? Vindo aí a porcentagem da turma do oitavo A e a turma do oitavo B referentes ao dia. E aí estaremos aí a semana toda juntos normalmente, tá? Só hoje que a gente teve essa exceçãozinha, né? Por um motivo pessoal, mas já já eu tô aí, tá? Seguinte, hoje a gente tem dois objetivos para essa aula. Primeiramente, nós vamos relembrar aí os pontos chaves, né? Do documentário que vocês assistiram sobre Albert Einstein, tá? Aí na nossa trajetória de conhecer um pouco mais dos cientistas do mundo. Depois que a gente elencar esses pontos, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão também receber orientações minhas, né? Vou passar orientações para vocês de como proceder com a pesquisa do tema, tá? Eu tenho aqui controladinho quem já me entregou e quem não me entregou o tema que vai seguir. E tem algumas pessoas que ainda não me passaram o tema que pretende pesquisar. Então, entre em contato comigo ou responde lá no plural o questionário. Eu tenho um questionário bonitinho lá no plural com o tema que você pesquisou no ano passado para você responder, se você vai continuar pesquisando esse tema ou se você pretende procurar outro assunto e deixar lá claro qual tema você quer pesquisar e quais são os seus objetivos. Tem bastante gente que ainda não me entregou isso, tá? Isso para o oitavo B. O oitavo A fez isso presencialmente. Então, o oitavo A, quem é do oitavo A que não me passou o tema ainda, me manda uma mensagenzinha no WhatsApp, tá? Com o tema que você quer pesquisar. O oitavo B tem lá atividade no plural, tá bom? Então, vamos lá. Vou pôr a apresentação aqui para a gente começar a revisão aí do assunto, né? Então, vamos lá. Começamos aí nosso nossa, nosso estudo, né? Falhou aqui a palavra. Começamos aí o nosso estudo sobre os grandes cientistas pelo mundo com Albert Einstein, que foi um dos maiores cientistas que a gente teve aí na história da humanidade, né? Para estudar a história do Albert Einstein, nós assistimos o documentário Nostalgia, que é produzido pelo canal do Felipe Castanhari, né, no YouTube, o canal Nostalgia, falando sobre a vida e a obra do Albert Einstein. Então, nós passamos ali por características que falam sobre a pessoa Albert Einstein, né, para a gente também entender que é um ser humano que tinha ali suas próprias características, que teve a sua vida pessoal e, junto com isso, trabalhou e desenvolveu vários temas de pesquisa que contribuíram muito para a humanidade, né? Vocês devem lembrar aí do momento que o Castanhari falou que se não fosse o Albert Einstein, a gente nem tinha TV de cristal líquido, né? Que é a TV que a gente tem atualmente. Inclusive já é de LED, né? Já temos aí outras tecnologias, mas se não fosse ele, muitas das tecnologias que nós temos hoje nós não teríamos, ou talvez levasse mais tempo para outra pessoa descobrir isso, ou seria trabalhado de outra forma e o mundo que a gente vive hoje em dia seria completamente diferente, né? Então, o primeiro ponto que eu quero com vocês hoje é relembrar alguns dos pontos chaves aí da vida do Albert Einstein. Então, é o seguinte, Albert Einstein nasceu em 1879 numa cidade chamada na Alemanha. Essa cidade existe até hoje, tá? É uma cidade ali relativamente conhecida, né, da Alemanha, e faleceu em 1955 nos Estados Unidos, tá? Ao longo aí da vida dele, então, ele teve várias mudanças, né? Mudou da Alemanha, se mudou da Alemanha para Suíça, para Itália, né? Que vocês lembram lá que a família dele teve problemas, né, na empresa, então eles mudaram para a Itália, da Itália ele mudou para a Suíça, e da Suíça depois ele acabou mudando para os Estados Unidos e desenvolvendo ali uma carreira, né? Então, com isso, Albert teve aí algumas cidadanias ao longo da sua vida, né? Primeiramente, ele nasceu alemão, mas lembra que lá no processo ali de desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial, ele não gostaria de participar da Primeira Guerra Mundial e ele renunciou à sua cidadania alemã e ficou por um período ali, enquanto morava na Itália e na Suíça, sem cidadania de nenhum país, ou seja, ele não podia dizer que ele era
alemão, nem que ele era suíço, nem que ele era qualquer outro tipo, né, de cidadão, que ele pertencia a qualquer outro tipo de país. E depois de um tempo ele acabou ganhando ali a cidadania suíça, e quando foi morar nos Estados Unidos e desenvolver alguns trabalhos nos Estados Unidos, ele acabou sendo também considerado cidadão estadunidense, né? Então Einstein passou aí por algumas cidadanias de acordo com os movimentos ali da vida dele, né? Também é importante dizer aqui que Einstein era judeu, não sei se vocês lembram, né? Mas judeu não caracteriza necessariamente uma nacionalidade, né? É uma religião que, inclusive, de acordo com o documentário, com historiadores, ele não seguia ao pé da letra essa religião. Mas a gente sabe, né, que ali entre o período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, o fato de ser judeu na Europa era algo visto como não muito bom, né? Então a gente tinha alguns movimentos ali que, inclusive, acabaram provocando, né, a Segunda Guerra Mundial, de exclusão das pessoas que eram da religião judaica. Então, Einstein ainda passou por esse problema, né? Talvez ele tenha tido um pouco menos de percalços na vida, por já ter renunciado ali sua cidadania alemã, mas ainda assim ele teve muitos problemas por conta disso, tá? Enfim, além aí das suas mudanças, né, de cidadanias ao longo da sua existência, né, Einstein é muito conhecido, e principalmente conhecido, por ser um grande físico teórico. Ele é um físico teórico, foi, né, um físico teórico formado na Politécnica de Zurique. Zurique é uma grande cidade da Suíça, né? Então, quando ele se mudou ali da Alemanha para a Itália, depois ele acabou indo para a Suíça, terminar o ensino médio e fazer faculdade por lá. E se formou, então, na Politécnica de Zurique como físico teórico. O físico teórico é formado em física, né? Igual os professores de física que vocês têm aí na escola, formados em física, então, mas que dedicam a sua pesquisa a buscar explicações para fenômenos naturais físicos, né? Então, ele cria teorias, ele está ali pesquisando e formando teorias com base em modelos de estudo, em estudos anteriores, e Einstein teve uma grande contribuição para a física nesse sentido. Tanto que, em 1921, ele recebeu o Prêmio Nobel de Física, né? O Prêmio Nobel de Física por física teórica. Então, vocês lembram ali que ele teve alguns probleminhas para conseguir os primeiros empregos, né? Como físico, porque afinal de contas, Einstein tinha ali as suas particularidades, a sua personalidade, né? Então ele era uma pessoa mais criativa, alguém que não conseguia aprender nos moldes da escola e das faculdades lá em 1800 e pouco, 1900, né? Que ele não conseguia sentar e escutar um professor lendo o livro e tratar aquilo como um momento de aprendizado. Para ele aprender, ele precisava ele pesquisar, ele pôr a mão na massa, ele ir atrás do conhecimento, né? Ele se interessar pelo que ele estava aprendendo. Então, ele sofreu ali alguns percalços porque isso era mal visto pelos professores. Os professores não entendiam que assim ele estava buscando conhecimento, mas sim que ele estava sendo indisciplinado e que ele não estava seguindo o que era proposto pela faculdade. Mas, na verdade, a mente dele funcionava de uma forma um pouco diferente. Inclusive, outros alunos provavelmente também tinham a mente que funcionava dessa forma diferente, mas lá em 1890, 1900, os professores não se preocupavam tanto em entender que os alunos tinham formas diferentes de aprender. Até porque essas formas diferentes de aprender ainda não tinham sido descobertas, não tinham existido tantos estudos na área de pedagogia para que os professores conseguissem ter conhecimento suficiente para saber que as pessoas aprendem de forma diferente, né? E trazendo um pouquinho aí para a nossa disciplina de projeto científico, é um pouco disso que a gente tenta fazer com vocês, não é mesmo? Vocês vão escolher um tema de pesquisa, vocês vão por vocês pesquisar, eu vou ajudar vocês e vocês vão encontrar o conhecimento da forma que vocês acharem melhor, né? Uma disciplina de projeto científico seria incabível lá na Politécnica de Zurique. Não que seja uma faculdade ruim, longe disso. É uma ótima faculdade, uma ótima universidade, reconhecida até hoje pelo mundo todo, tá? Mas Einstein teve ali os seus percalços e demorou bastante para que ele conseguisse, então, emprego nessa área e as pessoas entendessem que, na verdade, ele era inteligente demais, porém, não tão
dentro da disciplina esperada ali pelos professores naquele momento, né? Mas depois que ele publicou ali os 4 primeiros artigos dele, que mexeram muito com a comunidade científica, ele começou a ser chamado para trabalhar, inclusive como professor na própria Politécnica de Zurique, e ao longo aí da sua vida ele publicou mais de 300 artigos de física teórica, tá? Incluindo artigos que complementavam esses 4 primeiros artigos, né, que explodiram na época, e outras novas pesquisas, incluindo ali estudos sobre armas atômicas e tudo mais, tá? Eu não vou entrar muito nesse detalhe, vocês viram no documentário, e eu não quero me estender com isso, tá bom? Além disso, né, mesmo que após a morte do Einstein, ele continua sendo muito reconhecido, muitas pessoas continuam fazendo pesquisa em cima dos estudos dele, para completar algumas lacunas que ficaram, para aumentar o conhecimento na área que ele deixou, e ele continua sendo muito reconhecido, né? Parte desse reconhecimento veio pelo fato de, agora, no século XXI, né, existe aí todo um trabalho do grupo Time, né, uma revista bem reconhecida, para eleger pessoas importantes no século passado. E ele foi eleito a pessoa do século XX, né? Então, a pessoa que contribuiu mais para o século XX, a pessoa que foi considerada mais importante do século XX. Isso é muito, muito significativo, né? Einstein teve uma participação na construção da nossa sociedade atual, da forma com que a gente usa a tecnologia atualmente, da forma como a gente aprende atualmente. Ele teve uma grande contribuição e ele sempre foi reconhecido por isso. Não sempre, né? Lá no comecinho, a galera via ele como um fanfarrão, mas depois, quando ele começou a conseguir mostrar para o mundo o seu conhecimento, ele começou a ser muito reconhecido. Tanto que ele passava, né, por vários países dando palestras, as faculdades que antes não queriam que ele fosse professor na faculdade começaram a ir atrás dele, todo mundo queria ter Einstein como professor na faculdade, todo mundo queria ter palestras com ele, bater um papo com ele em algum momento e entender como essa mente funcionava, né? Tanto que quando Einstein faleceu, inclusive sem que fosse autorizado pela família, o cérebro dele foi retirado e as pessoas estudaram por muitos anos o cérebro do Einstein para tentar entender qual era a diferença entre o cérebro dele que permitia que ele fosse tão inteligente, que ele visualizasse tanto tudo que ele visualizava e conseguisse aplicar isso aos fenômenos da natureza e explicar isso criando leis, criando teorias e debater isso com outros cientistas, né? Beleza. E daí que a gente vai relembrar aqui, além, né, de todo esse percalço, de todo esse percurso, não percalço, de todo esse percurso, né, de vida pessoal e um pouquinho aqui da vida profissional dele que eu falei. Quais foram as principais contribuições que ele teve para o universo científico, né, para o mundo científico, para as pesquisas e como isso mudou o mundo, né, a forma de viver, a forma de gerar tecnologia e tudo mais. A primeira mudança, o primeiro artigo que ele propôs era um artigo que dizia que a luz é formada por partículas. Até essa pesquisa do Einstein, alguns outros cientistas, como Newton e outros cientistas, propuseram que a luz era formada por partículas, que hoje nós chamamos aí de fótons, né? Os fótons são pequenas partículas, então, que formam a luz. Então, se você for aumentando a visão na luz, né, digamos assim, aumentando o zoom em cima da luz, vai chegar a um ponto que você vai perceber que são várias pequenas partículas que formam a luz. Até que viesse esse artigo do Einstein, isso já havia sido proposto por outros pesquisadores, como eu disse, mas era acreditado, então, que a luz, ela era uma onda, né? Então, ela era uma força ondulatória, e a partir dessas ondas, a gente conseguiria ali formar, né? A gente não, né? O universo, no caso, forma, né, a luz. Até hoje a gente estuda assim a luz como onda, né? Então tem lá o comprimento de onda da luz, o espectro visível, né? Que é o comprimento de onda de luz, as cores que a gente consegue enxergar. Então, por exemplo, as cores que o ser humano consegue enxergar estão num comprimento de onda, que o cachorro consegue enxergar estão em outro. Enfim, a gente tem toda uma variação nisso, mas a gente usa ali uma combinação dessas duas teorias, tá?
Então, Einstein trouxe ali uma mudança muito grande nesse sentido, e inclusive foi por conta dessa descoberta da luz formada por partículas, dessa teoria, né, que ele gerou aí, que ele ganhou aquele prêmio Nobel em 1921, tá? Além disso, ele gerou também aí a teoria da relatividade geral. A teoria da relatividade geral, ou a teoria geral da relatividade, ela é uma teoria bem complexa de ser entendida. Não é impossível, né? Mas ela é bem complexa de ser entendida, porque ela coloca o espaço e o tempo como algo conjunto, né? E variável, relativo. O tempo, para mim, pode ser diferente do tempo para você. E dependendo de onde eu estiver, o tempo vai passar de uma forma, e se eu estiver em outro local, ele vai passar de outra forma. Isso tem toda uma explicação. Inclusive, isso afeta ali o processo da gravidade e do movimento dos planetas e tudo mais, tá? Para quem for interessado nesse assunto, não sei se vocês já ouviram falar do canal Manual do Mundo no YouTube. O Manual do Mundo é feito pelo Iberê, que é ali uma pessoa bem inteligente ali nessa parte da ciência, bem curioso, e ele tem um vídeo explicando isso. Então, se você pesquisar lá, Manual do Mundo, Teoria da Relatividade Geral, ou Manual do Mundo, Espaço-Tempo, você vai encontrar uma explicação completa dessa teoria da relatividade geral de uma forma de fácil entendimento para vocês, tá? De fato, a gente não aprende muito sobre teoria da relatividade geral dentro da escola, né? A gente vê algumas coisas, mas é uma teoria muito complexa, né? Complexa ao ponto de pessoas do meio científico terem muita dificuldade de compreender o que está escrito ali e terem muita dificuldade de raciocinar em cima ali de tudo que Einstein propôs, tá? Já foi-se muito estudado, é aceito, essa teoria é aceita, mas ela é muito complexa, né? Então, ela é meio confusa aí para vocês, por exemplo, entenderem. Esse vídeo do Iberê, ele traz isso de uma forma mais leve, não com termos muito técnicos, e faz vocês terem uma noção do que é, então, a teoria da relatividade geral, tá bom? Além, então, da luz formada por partículas e da teoria da relatividade geral, Einstein também propôs que massa e energia são equivalentes. A massa, quando a gente fala de massa, é o que popularmente a gente chama de peso, mas chamar de peso é errado, né? Vocês vão aprender isso em física. Peso é a ação da gravidade, é um tipo de força. Massa é ali a quantidade de massa medida em quilogramas, né? Ou em miligramas, enfim, de um corpo, tá? Então, por exemplo, quando eu digo que eu peso tantos quilos, na verdade eu não peso tantos quilos, a minha massa é de tantos quilos, tá? O peso é outra coisa, mas popularmente a gente chama aí massa de peso, tá? Mas então o que ele propôs? Que massa e energia são equivalentes, ainda também correlacionando um pouquinho aí da velocidade da luz, né? Que é aqui esse c ao quadrado. Essa fórmula do E é igual a mc ao quadrado é uma marca registradíssima do Einstein, e essa sim vocês vão estudar no ensino médio, tá? Além disso, né, então a gente teve ali até agora 3 pontos principais de estudo do Einstein, e no documentário nós vimos que são 4. Nós temos também o movimento browniano proposto por Darwin, não, né? Por Einstein, tá? O movimento browniano em nada tem a ver com brownies, ok? Aquele bolinho gostoso, nada a ver, tá? O movimento browniano é o movimento que as partículas fazem dentro de um líquido. Que partículas, professora? Partículas que sejam átomos, que sejam ali partes de alguma coisa, né? Partículas são pequenas partes que se movimentam dentro de um líquido. Então, quando você tem ali um líquido, você tem várias partículas se movimentando. Se você pegar um líquido e olhar ele em um grande aumento no microscópio, você vai ver que fica ali o movimento das coisinhas girando assim, sabe? E aí esse movimento é dado como movimento browniano, tá? Então, depois de tudo isso, né, a gente só pode concluir que Einstein, além desses 4 principais primeiros artigos e depois muitas pesquisas feitas em cima deles, né, que geraram aí mais de 300 artigos propostos, que Einstein foi um senhor físico, né? E aí, para não perder a piada, nós temos sempre o meme, né, do Einstein sentadinho ali na rocha, na praia, e aí nossa, que físico, tá? É uma piada besta, mas faz vocês lembrarem que Einstein era um físico, ok? Beleza. Terminado isso, né, a gente retomou aí
as contribuições do Einstein para a comunidade científica, retomamos um pouquinho da vida pessoal dele, da importância dele no planeta, né? Eu queria saber de vocês quais os próximos cientistas vocês gostariam de aprender, né? De conhecer melhor. Eu tenho algumas sugestões, tá? Selecionei aí alguns que eu acho muito interessantes, que seria interessante de vocês conhecerem, mas vocês podem propor aí quem vocês quiserem, tá? Dessas sugestões, deixa eu pegar aqui, cadê minhas sugestões? Aqui. Ó, tem Marie Curie, que foi uma cientista responsável pelo descobrimento aí do raio-x. Sabe aquele raio-x que você faz exame, né? Ela foi responsável pela descoberta desse raio-x. Isso também mudou muito a medicina, a forma de diagnósticos, né? Após a descoberta da Marie. E seria muito interessante a gente conhecer um pouco sobre a história dela, né? Também por ser uma cientista. Tem Nikola Tesla, que quando a gente estava falando do Einstein, a gente viu lá que os pais dele, né, tiveram aí um problema na indústria deles, porque eles utilizavam uma tecnologia que era chamada de corrente contínua, e o Nikola Tesla veio, criou a corrente alternada, e os pais dele não tinham dinheiro para modificar essas tecnologias da empresa e acabaram tendo dificuldades financeiras, né? Então, Nikola Tesla tem ainda, além de uma grande descoberta, que é a corrente alternada, e até hoje nós temos aí a empresa Tesla, né? Que é responsável por grandes tecnologias, inclusive na área automotiva, falando português, na produção de carros, tá? O Brasil tem poucos carros da Tesla circulando por aí, normalmente eles são importados, mas na Europa, nos Estados Unidos, a Tesla é uma marca bem forte, tá? Tipo uma Ford, uma Toyota, para vocês terem uma noção de onde chegou o Nikola Tesla. Seria interessante também a gente conhecer um pouco sobre ele, tá? Eu acredito, se não me engano, se eu estiver meio enganado, o Felipe Castanhari está produzindo um documentário sobre ele. Eu não tenho noção de quando sai, mas existem outras formas da gente pesquisar sobre o Nikola Tesla também, tá? Da Marie Curie existe um filme muito bom que a gente pode assistir também. Posso recomendar para vocês assistirem em casa e depois a gente fazer tipo uma resenha na escola, conversar sobre isso, tá? Além desses dois, eu acho muito interessante a gente estudar também Charles Darwin. Charles Darwin foi responsável aí pela criação da teoria da seleção natural. Não sozinho, ele teve colaborações e outros cientistas que chegaram ao mesmo raciocínio que ele, como, por exemplo, Wallace, né? Wallace foi um cientista que estava ali vivendo na mesma época que o Darwin também. Tem ali uma certa intriguinha da oposição entre eles, que é interessante da gente ver, que existe até hoje no mundo científico. O Darwin tinha acesso a muito mais informações do que o Wallace, e acabou que, né, ele é a cara da teoria da seleção natural, mas o Wallace chegou às mesmas conclusões que ele, aos mesmos estudos que ele, mas o Wallace era ali um pouco menos favorecido, né? E teve aí os percalços um pouco mais complicados durante a vida dele, mas os dois chegaram a essa mesma conclusão e atualmente os novos cientistas, né, quando se referem à teoria da seleção natural, tratam como algo descoberto pelos dois, tá? Além do Charles Darwin, temos aí também na parte mais biológica Mendel, que é considerado o pai da genética. Mendel fez descobertas muito interessantes de acordo aí conforme as características são herdadas, né, de pai para filho, tanto nos seres humanos quanto em qualquer outro ser vivo, né? Então existe um padrão de herança que foi iniciado ali, os estudos foram iniciados por Gregor Mendel. Então vocês vão ver muito sobre Mendel ao longo do período escolar aí, tanto no finalzinho do 8º ano agora, quanto no 9º ano em biologia, quanto aí no ensino médio, quando vocês forem estudar genética. Ele é uma pessoa bem interessante também, tá? Além dele, eu marquei também Rosalind Franklin. É difícil falar, né? Em inglês a gente trava um pouquinho. Mas Rosalind Franklin foi a verdadeira cientista que descobriu a estrutura do DNA. Sabe o DNA, que tem ali as suas características genéticas que o Mendel desbravou e entendeu como são passadas de pai para filho? Existe uma molécula, né, uma estrutura em todas as nossas células, que é a molécula de DNA, que contém todas as informações para a formação dos seres vivos. Tanto desde os vírus
até os seres humanos, que são os seres vivos que a gente considera mais complexos, passando pelas plantas, pelos fungos, pelos demais animais e por todos os outros seres vivos que existem no planeta, né? E a história da Rosalind, ela também é bem interessante, porque ela passa por um processo onde 2 colegas de laboratório dela, Watson e Crick, né, são os sobrenomes deles aí, eles trabalhavam junto com ela no laboratório e eles acabaram por muito tempo sendo considerados os descobridores, né, aí da estrutura do DNA. E tempos depois, até da Rosalind já ter falecido, foi descoberto que, na verdade, os estudos eram dela e eles tinham pego os estudos dela e publicado como se fossem deles, e inclusive eles ganharam um prêmio Nobel, né? Então, hoje a comunidade científica trabalha muito forte em tentar reverter esse processo. Inclusive, um dos dois ainda está vivo, eu não lembro exatamente se é o Watson ou se é o Crick, mas eles ainda estão vivos e já pediram desculpas. Enfim, um deles está vivo, o outro não, mas já fizeram pedidos de desculpas e tudo mais. Mas a comunidade científica vem tentando retratar aí, esse equívoco, né, que aconteceu, se é que a gente pode chamar de equívoco, aí eu deixo para vocês julgarem, né, mas porque, na verdade, eles tomaram o estudo dela, eles foram completamente antiéticos tomando o estudo dela, e não que eles não pesquisassem algo nessa área também, não que eles não estivessem ali no mesmo trabalho, no mesmo laboratório trabalhando em conjunto, mas em momento algum sequer eles citaram que, né, tá bom, a gente usou anotações dela, né? Então, também tem aí uma história interessante, tá? Eu deixei aí, né, falei de 5 pessoas que a gente pode pensar, mas, na verdade, se vocês tiverem outras pessoas que vocês têm interesse, a gente tem Newton, tem mais, sei lá, 1 zilhão de cientistas, inclusive pesquisadores atuais, se vocês conhecerem algum e quiserem saber sobre eles, vocês podem falar comigo. Então, eu aceito sugestões, tá? Se vocês não sugerirem ninguém, eu vou seguir o caminho aqui que eu tô pensando. Mas seria interessante vocês sugerirem para eu saber, né, de quem vocês gostariam mais de saber, tá bom? Enfim, visto isso, retomado Einstein, visto as próximas pessoas que a gente pode estudar, vou trazer aqui então vocês para o movimento aí de pesquisadores, né, para o local de pesquisa de vocês. Então, vamos voltar aí aos temas de pesquisa. Desde a primeira aula eu expliquei para vocês como funcionaria a disciplina de projeto científico. A partir da segunda aula de projeto científico, nós começamos a definir os temas que vocês usariam, né, para pesquisa ao longo do ano todo, ou se você se enjoar aí do tema, a gente troca, não tem problema. Mas eu disse para vocês que eu ia nortear vocês um pouco mais nesse processo, né? Que eu ia pedir algumas coisas para vocês seguirem ali uma linha de raciocínio e de pesquisa, tá? Então, agora vocês são os pesquisadores, né? O momento de vocês, pesquisadores, sobre temas que vocês julgaram interessantes. Inclusive, de novo, quem não me passou o tema ainda, me passa, porque vocês vão ter que entregar trabalhos sobre isso, tá? Então, vamos lá. Para a semana do dia 8 ao dia 12. Eu não vou falar para o dia, porque aí, se não me engano, a gente vai estar com o horário do 8º A. Então, aí a gente vai estar, vocês vão entregar no dia da aula de projeto científico do 8º A, tá? Mas deixei para a semana, que é para a gente saber ali que é naquela semana que deve ser entregue, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é vocês criarem uma introdução para o tema de pesquisa de vocês. Então, vocês vão começar a botar a mão na massa nesse trabalho, tá? O que significa isso? Vocês entregaram para mim um tema, né? Então, professor, eu quero estudar sobre refrigerante. Vou chutar aqui, tá? Ninguém falou sobre refrigerante, mas é um chute. Eu quero estudar sobre refrigerante. E eu quero saber como surgiu, quais são as melhores marcas atuais, o que essas marcas estão fazendo para melhorar a qualidade desses produtos, porque a gente sabe que eles não são os melhores produtos possíveis aí para a saúde do ser humano, enfim. Então, o seu tema é esse. O que você vai fazer? Você vai criar uma introdução a esse assunto, tá? É o primeiro ponto que a gente faz toda vez que a gente pesquisa. Procurar algo, né? Procurar conhecer sobre algo. Então, esse é o momento de você adquirir conhecimento sobre esse assunto, tá? Como que você vai fazer isso? Você vai começar falando sobre o seu tema. Então, se o meu tema é refrigerante, então o que é um refrigerante, né? Para que ele é utilizado? Como ele é consumido? Quantas pessoas tendem a consumir isso? Tudo isso, gente, sobre qualquer assunto, você encontra no Google, tá? Então, é videogame? Então, eu quero estudar as empresas, as grandes empresas de videogame,
Então, por que surgiram empresas, né, de videogame? Qual é o mercado de trabalho delas? Como isso funciona? Quantas empresas eu tenho atualmente? Quais são as maiores? Esse é o momento de você falar sobre o tema que você escolheu, tá? Explica por que o seu tema é importante, né? Coloca ali, seja para você, ou seja um tema que é importante para o mundo, ou se é para você e para o mundo, você vai escrever ou você vai falar sobre isso, tá? Sobre a importância desse assunto no mundo. Eu chutei aqui, por exemplo, o refrigerante, então se eu fosse pesquisar sobre refrigerante, qual é a importância? A importância é que é um tipo de bebida que está presente na mesa de muitos, na mesa ali no consumo, né? De muitos brasileiros, também de muitas pessoas ao longo do mundo. Alguns países têm mais consumo desse tipo de bebida do que outros, e isso faz com que isso afete a saúde de uma forma ou de outra. Ele faz parte da socialização da galera, a galera se junta para tomar um refrigerante. Atualmente eu não sei se isso acontece, mas assim, ao longo ali do período de almoço da família, né, tá ali na parte disso, enfim, você vai buscar isso. Eu estou dando um exemplo do refrigerante, mas você vai fazer isso com qualquer outro tema que você tenha escolhido, tá? Qual a importância disso? Por que foi criado? Qual o papel desse tema que você escolheu atualmente no mundo ou no local ali onde ele é utilizado ou onde acontece? Por exemplo, eu lembro que a Isa queria estudar cultura do Japão. Então, qual a importância da cultura do Japão para os japoneses e para o mundo, né? Como ela é difundida? E além disso, o que é cultura, né? Para quem escolheu estudar cultura de qualquer outro lugar ou de qualquer outra coisa, o que é cultura? Ou para quem escolheu estudar música, o que é música? Como se faz música? Enfim, é você explicar para uma pessoa, você tem que pensar, eu vou explicar isso para alguém que nunca ouviu falar desse assunto. Então, eu tenho que trazer as informações ali muito bem elaboradas e organizadas para isso, tá? E aí você dizer como você pretende abordar esse tema ao longo do período de estudo. Então, professora, eu escolhi estudar videogame porque eu quero abordar as principais empresas de videogame no mundo, né? Quais as produções que elas têm atualmente, quanto elas custam, quanto elas valem, qual é o costume que elas criaram entre as pessoas, se elas criaram uma comunidade. Existe uma comunidade de pessoas que só jogam, por exemplo, jogos do PlayStation 5 que sejam, sei lá, da EA Games, né? Existe uma comunidade ali que gosta, que prefere alguma empresa do que outra. Existe dentro da música, existem estilos musicais diferentes, o quanto isso afeta a vida das pessoas e como você vai trabalhar isso, como você vai trazer isso, qual o seu interesse pesquisando esses assuntos, tá? Eu passei por vários exemplos, mas aí cada um tem o seu tema, então cada um vai trazer como pretende estudar isso. Então, por exemplo, os meninos da robótica, como que eles pretendem estudar? Eles pretendem estudar só criando modelos ao longo ali do período do curso de robótica que eles estão fazendo. E eles pretendem mostrar isso para a turma. Eles já começaram isso, né? Eles já mostraram isso na aula retrasada que a gente teve. Então, mostrar isso, tá? E como vocês vão fazer para me entregar isso? Os formatos de entrega dessa introdução. Vocês podem fazer isso da forma que vocês se sentirem mais confortáveis, tá? Eu coloquei aqui 3 formas. Eu preciso ter algum material de entrega, tá? Então, você pode colocar, por exemplo, em um texto. Então, você vai pesquisar, vai ler bastante sobre o assunto que você vai trabalhar. Isso você vai fazer de qualquer forma, né? Você vai pesquisar bastante, vai consumir conteúdos sobre isso. Então, você vai ao YouTube, você vai nem sei se existem blogs, né? Vai a blogs, vai a Instagrams que falam do assunto, vai ali procurar livros que falem do assunto, enfim. Você vai procurar tudo isso, formar o seu raciocínio ali dentro aí de aproximadamente 20 linhas sobre o que você quer falar, por que você quer falar disso, qual a importância desse tema, tudo que eu falei anteriormente, tá? Não é para você responder para mim, a importância desse tema é isso, é para você escrever sobre, tá? É tipo uma redaçãozinha, se você for fazer o texto, tá? Coloquei uma média de aproximadamente 20 linhas, porque senão vocês escrevem 2 linhas e tá tudo certo, né? Enfim, nada de copiar, hein? Eu quero que vocês criem o texto de vocês, caso vocês façam por texto, porque é para você mesmo pesquisar. E se é algo que você gosta, não vai ser um problema você escrever. Professora, não quero escrever. Não quer escrever? Existem outras formas de você apresentar isso, tá? Você pode, por exemplo, fazer um vídeo
explicando. Ou você falando, ou você cria ali um vídeo, né? Tem tantos programas hoje em dia para você criar vídeos com animações um pouco mais simples, né? Para vocês conseguirem criar um vídeo aí de uns 5 a 10 minutos falando sobre o tema, mostrando o porquê esse tema é importante, todos os outros pontos que eu coloquei. Ou ainda, se você quiser, você pode fazer uma apresentação no PowerPoint, no Canva, ou em qualquer outro aplicativo que você ache importante, tá? Inclusive, é legal você criar, por exemplo, esse assunto. Ano passado, uma aluna fez isso. Não lembro quem, tá? Mas ela criou um Instagram para falar sobre o tema. E por mais que ela não tivesse grandes números de seguidores, ela criava ali posts, né? E ela ia contando ali a história do tema e o que ela ia aprendendo com o tema ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo aí do período de pesquisa da disciplina. Então, é uma forma de criar algo parecido ali com uma linha do tempo, mas que você vai acrescentando conteúdo sobre o assunto. Tem alguns de vocês têm canal no YouTube, então a entrega dessa introdução pode ser tipo um vídeo do YouTube. Eu não sei se é dessa turma, do 8º ano, eu acho que é do 7º, mas serve para vocês terem ideia. Um deles quer aumentar o número de seguidores que ele tem no YouTube, no canal dele, e fazer com que isso vire algo concreto, né? Para que isso vire algo concreto, ele precisa criar material. Então, essa introdução poderia ser, por exemplo, ele fazendo um vídeo explicando o porquê ele quer que o canal dele cresça, o que ele vai trabalhar no canal dele, tipo trailerzinho, sabe? Do canal do YouTube. É uma ideia também de apresentar a introdução. Você precisa introduzir o tema. E para isso, né, você precisa caprichar, você precisa pensar, você precisa ser criativo, né? E criar aí interesse do público pelo seu assunto. Pensa que, por mais que você vai entregar só para mim, por exemplo, professora, eu não quero fazer nada muito grande que as outras pessoas vejam. Mas mesmo que seu público seja somente eu, você precisa passar o conteúdo desse tema que você está pesquisando de uma forma com que eu compreenda o que você está querendo fazer, com que eu me interesse pelo que você está querendo fazer. Então, se você for fazer um texto, escreve o texto lá, pense bonitinho, escolhe as melhores palavras, não seja repetitivo, presta atenção no que você está falando, né? E aí você vai criando aí várias habilidades ao mesmo tempo, tanto de pesquisa, quanto de escrita, quanto de criação, né? Então você vai ter vários momentos para isso, tá? Começando aí para me entregar isso semana que vem, tá? Então, um trabalhinho aí para vocês pensarem, só a introdução. Não precisa ser super grande, não precisa ser nada exagerado, viu? Que eu falei aí, ó, 20 linhas mais ou menos, de 5 a 10 minutos, um videozinho, ou uma apresentação de PowerPoint, né? Ali, aí você vê quantos slides você precisa, como você precisa. Se alguém precisar de dica de como montar ou fazer, tanto o PowerPoint quanto o Canva, eu tenho alguns contatos ali legais ali no Instagram para acompanhar e aprender, enfim. Então, para a semana que vem, vocês vão começar a botar a mão na massa na pesquisa de vocês, criando aí uma introdução ao assunto, beleza? Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp em um horário bonzinho, tá bom? Em um horário ok. Não vai me mandar mensagem 10 horas da noite que ela só vai ser respondida no outro dia, beleza? Então tá bom, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar a aula, né? A gravação. Espero que tenha ficado bom. Qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? E até então nossa próxima aula. Tchau. Interromper a gravação.